No nosso mundo, há uma série de mistérios que a ciência não foi capaz de solucionar. Alguns muito antigos e outros até mais recentes, nos dias de hoje, que ainda são uma incógnita para os especialistas da área. Então, preste atenção agora que eu vou te mostrar alguma dessas histórias que ainda dão dor de cabeça para os cientistas até hoje. Se você gosta de temas como esse, já aperta no botão do like aqui embaixo e marque sua presença no vídeo. E vamos começar. 10. Caverna de Longueuil. Como você provavelmente já sabe, cavernas são lugares que escondem muitos mistérios. Então, você pode se perguntar o porquê essa caverna em específico possui tamanho mistério a ponto de entrar para a nossa lista aqui desse vídeo. Bom, ela é um dos locais misteriosos e magníficos da China, considerada pelos chineses a nona maravilha do mundo antigo. O local conta com 24 cavernas artificiais de arenito, são belas e misteriosas. A caverna de Longueuil somente foi descoberta em 1992 e quem as construiu ainda é um mistério. As cavernas contam com lagos, diversos pilares simétricos, escadarias e muito mais. A única conclusão que os cientistas dão sobre essa maravilha é que são lindas e importantes para a China. As cavernas foram criadas nos mínimos detalhes, onde somente um sistema avançado poderia realizar. As cavernas são bem grandes, levando em consideração que foram feitas pelo homem. A área média de cada caverna é de mais de 1000 metros quadrados, com alturas de até 30 metros e a área total é superior a 30 mil metros quadrados. De acordo com algumas estimativas, as cavernas foram cavadas há mais de 2000 anos, possivelmente em 200 anos antes de Cristo, e foram removidos quase 1 milhão de metros cúbicos de rocha para criar as cavernas. Um projeto tão grande certamente teria sido mencionado por historiadores e viajantes, mas nenhum documento foi encontrado e a origem das cavernas é um mistério completo. 9. Manuscrito de Voynich. Apelidado de o livro mais misterioso da história, o Manuscrito de Voynich é um livro sem explicações desde sua criação até sua trajetória e significado. Ele é datado de 1400 e ao longo da história até os dias de hoje, vários especialistas de todos os lugares do mundo já tentaram decifrar, mas sem sucesso algum. Trata-se de um enigma em forma de livro antigo e desordenado de 234 páginas e 22,5 por 16 centímetros. Mas, realmente, o que significa esse livro? Caderno botânico de plantas inexistentes? Tratado cosmológico? Obra de iniciação esotérica? Código élfico? Livro cabalístico? Relato bélico? Catálogo de poções para magia? Solução anticoncepcional para mulheres medievais pecadoras? O diário de um extraterrestre? Estudo sobre a transmutação da pedra filosofal? Alguns outros acreditam até que tenha sido escrito por Da Vinci quando era criança. Agora, para os curiosos de plantão, esse livro tem algumas páginas que podem ser encontradas na internet, mas o alerta continua: não será nem um pouco fácil tentar desvendar o livro mais misterioso da história. Labirintos de Bolshoi. A ilha Bolshoi-Zayatsky é uma das principais atrações do arquipélago Solovetsky, visitado por turistas de todo o país. Localizado no norte da Rússia, ali nas margens do Mar Branco, longe da civilização, estão localizados os maiores labirintos de pedra da Europa. Centenas de pedras dispostas em forma de espiral. Alguns especialistas pensam que os utilizavam com finalidade de astronomia e outros consideram que foram construídos para pescar os peixes grandes do Mar Branco. Medindo entre 6 e 25,4 metros de diâmetro, a posição das pedras não traz uma mensagem clara, mas muitos acreditam que pode ser uma passagem para o submundo, onde os mortos usam para atravessar para o outro lado. Atualmente, esses labirintos são visitados apenas por devotos e peregrinos. Mas quem os fez e por quê? Gigantes. Essa é para os amantes dos filmes. Quem nunca assistiu um filme de fantasia e se deparou com um gigante na tela da sua televisão?
Eles estão por toda parte, mas ninguém nunca provou suas existências. Só que chegou a hora, falaremos dos gigantes. Sim, é verdade que ninguém nunca viu um gigante na vida, mas já existem algumas pesquisas que podem comprovar que eles realmente existiram. Recentemente, arqueólogos chineses descobriram esqueletos de 5.000 anos de indivíduos com tamanho e força fora do normal para os parâmetros da época. Os gigantes foram descobertos durante escavações na província de Shandong. O mais alto deles é do sexo masculino, chegava a medir 1,90 metros de altura. Mais altos foram encontrados em túmulos maiores, muito abaixo das médias dos indivíduos recém-descobertos da China. Monstro do Lago Ness. Você com certeza já assistiu alguma produção do cinema que contava com a participação desse personagem, além do Lago Ness 2008, Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness 2004. São alguns exemplos de protagonismo dessa criatura mítica. Mundialmente conhecido, o Monstro do Lago Ness é uma suposta criatura aquática que vive no Lago Ness, na Escócia. O monstro tem a aparência de um réptil marinho, de pescoço comprido, que se assemelha a uma figura jurássica. Tudo isso pode ter começado na Idade Média, com a história celta de um cavalo prateado chamado Kelpie, que vivia no lago escocês. Ele deixava ser montado por um viajante perdido e em seguida se atirava na água para afogar o homem. Já no século VI, apareceu o relato de Santo Columba, que teria salvado alguém de uma criatura estranha do Lago Ness com um sinal da cruz. A existência do monstro do Lago Ness ainda divide opiniões, além de ser um desafio para os estudiosos de animais lendários e extintos. Uma das teorias afirma que ele é um plesiosauro, gigante carnívoro do período Mesozoico que possuía focinho curto, pescoço longo e fino e mandíbula pronta para devorar peixes menores. E aí, você acredita nessa história ou acha que é tudo invenção? Sons do fundo do mar. Há uma lista de sons não identificados e parcialmente não identificados gravados em alto mar que a ciência ainda não conseguiu explicar. Desde a década de 1970 que os hidrofones da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, também chamado NOAA, têm captado sons curiosos a milhares de quilômetros de profundidade no mar. Os anos e a modernidade não serviram para trazer uma explicação ou determinar a origem deles, apenas fomentar com mais teorias e lendas sobre seu significado. Os sons são tão misteriosos que ganharam seus próprios nomes. São eles: Upsweep, Whistle, Boop, Julia, Slowdown e Train. O som Upsweep. O som surgiu em agosto de 1991, quando o Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico, Sistema de Vigilância de Som, ou também chamado de SOSUS. O som lembra um arranhão de galhos contra uma parede com uma longa sequência de sons ascendentes com vários segundos de duração cada. O nível de vibração é alto o suficiente para ser registrado em todo o Pacífico. Aumente o volume e escute o som Upsweep. O som Train e Whistle. Dois sons ouvidos em 1997 lembravam o de vapor sendo expelido com grande força. O primeiro, em março, soava como uma locomotiva. A teoria mais aceita é a de que seja resultados de um atrito de um iceberg com o fundo do mar. O segundo, em julho, remetia a uma chaleira. O mais provável é que esteja ligado a vulcões em atividade nas profundidades marinhas. Ouça agora esses dois sons. O som Bloop. O som mais alto já registrado na costa sul da América do Sul, gravado por dois hidrofones a aproximadamente 4.800 km de profundidade. A princípio, os cientistas imaginaram que o bloop poderia repercutir de alguma maneira o som de animais marinhos, porém o seu volume é muito grande para ser feito por qualquer criatura aquática conhecida pela atual ciência. Ouça agora o som bloop.
O som Julia. Em 1 de março de 1999, a NOAA registrou um som que foi nomeado Julia, que provavelmente é oriundo de um iceberg que encalhou na Antártida. Ele foi alto o suficiente para ser ouvido por hidrofones no Oceano Pacífico Equatorial com uma duração de 2 minutos. De acordo com os cientistas, o som é similar ao de uma pessoa choramingando. Escute agora o som Julia. O som Slow Down. O ruído foi gravado em 19 de maio de 1997 pelos cientistas da NOAA e tem esse nome. Slowdown significa diminuir em inglês, porque sua frequência diminui ao longo de seus 7 minutos de duração. O som foi captado várias vezes na década de 1990 e os especialistas acreditam que ele surgiu do atrito de uma grande camada de gelo ou de um iceberg, quando atingiu o fundo do oceano. Escute agora o som Slow Down. Joe Girardelli. No início de 1800, Joe Girardelli elevou estas performances a um novo patamar quando apresentou sua habilidade de engolir objetos em chamas sem sentir qualquer sinal de dor. Joe Girardelli não parou por aí, ela queria ir mais longe, então começou a usar cera quente e chumbo derretido. Ela aqueceu objetos de metal, como pás, em fogo aberto e depois os pressionou contra a pele. Ela até pressionou a língua contra alguns deles. Em todos os casos, sua carne não sofreu nada. O mistério por trás de suas habilidades continuaram um mistério devido a seu repentino desaparecimento da Inglaterra e nunca mais se ouviu falar dela. Quem viu sua atuação ficou maravilhado. Girardelli lavou a boca com ácido nítrico sem queimar as gengivas a ponto de ferir. Para provar que ela realmente tinha ácido na boca e não algum líquido inofensivo, ela cuspia o ácido no ferro, onde imediatamente começava a corroer o metal. Girardelli também divertido com óleo fervente, enchendo a boca com ele e depois cuspindo e iniciando uma pequena fogueira quando o óleo pingava na madeira. Ela foi comentada em toda a Inglaterra e ninguém jamais conseguiu descobrir como ela fez isso. Mesmo os céticos não conseguiram provar que era uma farsa da parte dela. Não há registro da vida de Joe depois que ela se mudou da Inglaterra e seus incríveis truques de mágica permanecem um mistério até mesmo nos dias de hoje. O incidente Maxi Hedron. O eterno mistério do hacker que roubou o sinal de 2 emissoras de TV. Isso ocorreu em 1987. A interferência chocou os Estados Unidos ao sacanear funcionários de uma emissora de Chicago, driblando até mesmo o FBI. No dia 22 de novembro de 1987, em uma das invasões, a transmissão do sinal da WTTW foi interrompido e um homem mascarado de Maxi Hedron, personagem fictício de inteligência artificial, invadiu a tela em frente a um fundo listrado. As emissoras transmitiam a programação comum no horário nobre de domingo, quando, na WGN, uma interferência na programação chamou a atenção dos espectadores e apresentadores da coluna de esportes do noticiário local. Após um chiado escuro, um sonido agudo e distorcido tomou a tela da emissora. Era um ataque hacker sequestrando o sinal do canal. Durante o incidente, o homem falou frases desconexas, fez críticas a fatos da época, riu muito e chegou até mostrar suas nádegas. Os responsáveis nunca foram identificados. Karen Catherine Waldegrave. Em 2011, o perfil de Karen chamou a atenção no Facebook por suas publicações sem sentido, escritas em vários idiomas. Sem alertas de qualquer desordem psicológica anterior, ela começou a dedicar cerca de 12 horas por dia para responder às mensagens que ela mesma postava na rede social, havendo pouca ou nenhuma interação com outras pessoas. Uma delas chegou a ter 700 comentários feitos em um período de 12 horas. Atualmente, a página não existe mais e ninguém conseguiu descobrir quem era Karen.
Será que você já conhecia algum desses mistérios que aconteceram durante os últimos tempos? Comenta aqui nos comentários se você já ouviu falar de algum desses que te mostramos. Fica ligado nos próximos vídeos aqui da Legião, nos dias de segundas e sextas-feiras. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima, curioso!